Opa, é hoje que eu jogo meu PlayStation. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Aô! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Tá começando mais um Memórias de um Nerd Qualquer. Padilha aqui. E hoje a gente vai lembrar a história desse maravilhoso console aqui, que enganou muita gente que eu sei, né? Imagina você criança, começo dos anos 2000, se comporta bem o ano inteiro, e aí pede o tal cobiçado PlayStation da Sony, com aqueles gráficos 3D, um Crash, um Tekken. Naquela época ainda era o modelo FAT, né? Seu pai fala: tá bom, vamos comprar um videogame. Ele fala: voltando do trabalho, eu passo na loja e compro. Chegando lá, tá o bonitão rodando liso, aquele belo Tekken custando R$ 400, e lá no cantinho da loja com o mesmo molde, com controle, pistola e uma fita com 80 jogos. O pai pergunta: e esse daqui? O vendedor convence que é bom, mas mesmo assim ele fala que o outro é melhor, até porque ele quer ganhar uma comissão maior, né? E então o pai pergunta: quanto custa esse daqui? O vendedor, receoso, fala: R$ 70. Aí o pai termina falando: então embrulha pra presente. Ao chegar em casa, o filho todo pimpão, quase tendo um ataque de ansiedade, fez tudo certo o ano todo, rasga a sacola, desembrulha o papel de presente, quando de repente, em busca de um logo da Sony, ele encontra um nome gigantesco escrito Polystation The Poly Machine. Aí ele liga o alerta. Vem um gelo no corpo, um balde de água fria, pensamentos vêm e vão como: não pode ser, isso aqui não é possível. A negação na cabeça da criança que não quer acreditar, até inventa pra ela mesma alguma coisa como: deve ser outra marca, mas os jogos devem ser os mesmos, tem tudo parecido. Abre a caixa, vê os controles, vê a arminha, acha maneiro por um momento, vê uma fita e pensa: que estranho. E o ápice da decepção vem ao clicar o botão Open, abrir a tampa e lá tem um slot de cartucho. E ele já imagina todos aqueles CDs que estavam na locadora, na casa do amigo, nas banquinhas de camelô, vão tudo pro vaso em sua mente. Mas ele pensa: hora de jogar, afinal são 80 jogos, né? E aí vem a decepção. Entre xadrez chinês e Mario 1, um sentimento de ingratidão. O pai não se lamenta e não vai trocar o console. Ok, esse é o seu futuro agora. Como um processo lento, na maciota, você vai jogando aqueles joguinhos e começa a gostar. Começa a ver onde tem aquelas fitas coloridas, geralmente amarelas, né? E vai atrás então das versões chinesas. O PlayStation caiu no gosto dos brasileiros pelo seu baixo custo. Deu a oportunidade de muita gente conhecer ali a biblioteca do Nintendinho. Afinal, nada mais era do que um clone, né? Um Famiclone, o clone do Famicom. O Famicom é o nome que dá ao Nintendinho japonês, né? Famicom no Japão, Nintendinho ou NES, né? Nintendo Entertainment System nos Estados Unidos, né? E esse console foi responsável por ter enganado muita gente nos anos 2000. Inclusive, eu tentei influenciar meu pai numa época a comprar na loja 100, que eles estavam dando uma promoção de: se você comprasse um móvel, você ganhava um videogame. Só que eles não falavam que videogame que era e sempre mostravam um videogame muito semelhante com o PlayStation. Mas, obviamente, era um PlayStation. Por ser um clone chinês, você não consegue achar no Google ou na caixa quem produziu esse console. É difícil você pesquisar ali para saber qual empresa que fez, até porque muitas empresas fazem clones de Nintendinho até hoje, né? Mas o PlayStation ele foi ousado, ele conquistou boa parte do seu público, e é engraçado porque ele tinha, entre aspas, seus próprios clássicos, né? Mas antes de falar dos jogos em si, a experiência do PlayStation até que não é tão ruim. Você tem vem aquela caixa, vem as coisas. Hoje se encontra por R$ 50 até cópias do PlayStation 5, né? O PlayStation 5. Mas pensando pelo lado comercial ali da época do pai, não dá pra tirar esse mérito às vezes pela ignorância. Eu tenho certeza que muitos pais e mães foram ali ludibriados por conta do preço, né? Mas mesmo assim não estragou a diversão. Eu lembro de que eu trocava algumas fitas com alguns colegas meus e tal. O meu primeiro PlayStation, ele era o modelo FAT, do qual eu havia trocado com um amigo por alguns minigames, um álbum de figurinha e dinheiro. E esse mesmo PlayStation depois eu consegui trocar pro meu primo por um Sega CD, e o bacana era que ele rodava Mega Drive, mas esse é um assunto para uma outra época, né? Aliás, eu tenho o PlayStation aqui hoje, daquela época. Esse modelo é imitando ali o PlayStation 1, né? Ou aquele que parece um Discman. E esse aqui eu ganho de dois amigos
Então, quero agradecer nesse vídeo aqui o Gil e o Eduardo por ter me dado esse Polystation até hoje. Ele já quebrou a tampa porque eu tive algumas mudanças, né? E aí o desgaste do tempo. Porém, ele ainda funciona. Esses dias eu testei ele com as fitinhas que eu tinha aí. Ele ainda funciona. Meio capenga, meio assim a imagem não tá tão legal e tal. Mas eu quero agradecer. Esse aqui representa os Polystation que eu tive e os Polystation da vida aí, né? Agora sim, vamos falar dos clássicos do Polystation. Eu lembro do Circus Charlie, que eu adorava esse jogo. Esse jogo é aquele tipo de jogo de sobrevivência, né, basicamente, porque não tem fim. É aquele tipo de jogo que você chega numa fase, termina e começa do começo, e aí ganha quem tem mais pontos, né? Mas ele era bem bacana e ele era bem difícil, né? Esse é um dos jogos que eu jogo até hoje, num clone de Nintendinho que tem, que inclusive barateou, né? Esse Nintendinho aqui é um clone também, e eu jogo os jogos de NES nele. Minha esposa adora jogar Circus Charlie comigo, então a gente joga bastante. Eu coloquei essa logo da Nintendo aqui, mas é tudo artesanal. Esse aqui é um clone que você encontra aí por R$50, né? E a gente joga bastante Circus Charlie, por ser um jogo bem bacana. Tem também Road Fighter, que é aquele jogo de corrida, que é que passa um super-homem do lado, né? E os de arminha, tem um Duck Hunt e aquele de atirar em prato, né? Obviamente, o Mario 1 era um jogo inicial nas fitas, né? Geralmente vinha com 80 jogos, ou prometiam até, sei lá, 10 mil jogos, mas sempre eram, sei lá, 20 repetidos, né? E o Mario 1 tava lá, o Contra 1, aquele Contra clássico da Konami também tava lá. Tem um jogo de tênis que era sensacional, que o Mario era um juiz lá. Esse jogo é muito funcional pro Polystation, pro Nintendinho. Ele é muito bom, o controle dele é bem divertido até hoje, né? O jogo de Olimpíadas, esse jogo é sensacional. Você macetava os controles ali pra passar, né? E outro que eu jogo também aqui em casa até hoje é o Pinball. Tinha alguns clones de Mario, né? Tinha ali o Mario normal, mas tinha um clone de Mario que era tipo o Mario tacando Shoryuken. Era um jogo de ninja. O Mario lutando Kung Fu, que era verdadeiramente o jogo do Jack Chan, que também foi lançado para PC Engine, né? O jogo do Popeye, que é sensacional. O jogo do Donkey Kong, que é o primeiro. Aí a gente fala, pô, tem Donkey Kong pro Nintendinho. A gente acha que é aquele do Super Nintendo, mas é o Donkey Kong do arcade, né? O Legend of Cage também é um jogo muito bom. Eu descobri no Polystation ali alguns jogos como o Battle City, que era aquele jogo que é de tanque, né, que tem uma musiquinha inicial bem bacana. Salvei também recentemente um jogo que era o do Robocop. Esse jogo é bem difícil, né? E também vinha muito hack 1, né? Eu joguei hack de Mortal Kombat, jogos baseados, pegaram ali a engine de um jogo que é do Super Nintendo e colocaram ali pro Polystation. Então Mortal Kombat, a jogabilidade é horrível. O Dragon Ball Z, é engraçado se a gente pegar o nome Polystation. Poly, do nome ele vem de muitos, de vários. Então se a gente analisar, a caixa é uma cópia de Nintendo 64. A carcaça é uma carcaça de PlayStation 1, né? E os jogos são de NES. Então, de vez de ser Poly, de muitos, ali tem muitos videogames. Talvez esse seja a resolução do nome. Poly de muitos videogames dentro de uma estação. Ou você podia simplesmente chamar de Copy Station, também vai de você, né? E é isso, gente. Hoje a gente tá lembrando aqui sobre a história do Polystation. Deixa aí nos comentários se você teve algum Polystation. E, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Tem muito mais conteúdo sobre coisas retrô aqui. Já falamos de televisão, de Chaves, de Band Kids. Nós temos episódios segundas, quartas e sextas. E também tá em formato de podcast. É só você procurar por Memórias de um Nerd Qualquer no Spotify. Se você gostou desse vídeo, clica aqui do lado. Em cima tem a história das locadoras de games, né, se você viveu essa época. E embaixo temos aí um vídeo sobre a história completa da Sessão da Tarde. Continue no nosso canal. Forte e magnífico abraço. Wanderson Padilha aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.